Essa disfunção dopaminérgica explicaria por que pacientes com TDAH têm muito mais propensão a vícios, né? Um exemplo clínico que a gente vê na psicologia, na psicologia clínica, duas coisas, professor. E assim, tanto exemplo clínico por experiência clínica, principalmente quando eu atendia bastante, quanto por alguns dados, algumas evidências em humanos mesmo, dados científicos. Duas coisas bastante comuns em pacientes com TDAH uso de nicotina e uso de cafeína. Uhum. É gigantesco, Sim. cara. É tipo Sim. absurdo, assim. O porquê? Legal. O que... E já aproveita por que cafeína? Por que você se interessa Sim. com cafeína e TDAH? Qual que é a lógica nesse sistema inteiro aí? Legal. Bom, esse ponto que você levantou é muito importante, né? Porque muitas vezes, assim, os familiares, né, de alguém que tem um TDAH fica muito preocupado ali com o desempenho escolar, né? Com a questão comportamental e muitas vezes não está alerta para isso, né? E já tem assim, muita evidência científica de que realmente o TDAH acaba sendo um indivíduo que está mais predisposto, né? Principalmente ali na adolescência, quando tiver o contato com drogas, com substâncias psicotrópicas, como você falou aí, o cigarro, a cafeína, mas o álcool também, a cocaína, de avançar para um quadro de dependência. Então isso assim, é bem robusto a literatura a esse respeito. Bom, uma das explicações como nesse indivíduo ele tem uma hipofunção dopaminérgica, né, em diferentes áreas, muitas vezes ao utilizar essa droga, seja a nicotina, seja a cafeína, a cocaína, por mais que elas tenham diferentes mecanismos, né, alvos diferentes no sistema nervoso central, elas compartilham, né, um efeito que é aumentar a neurotransmissão dopaminérgica. Todas elas... Em diferentes níveis, mas compartilham. Exatamente. Né? Então, a nicotina, quando ativa os receptores lá nicotínicos para acetilcolina, tem mecanismos ali de liberação de dopamina. Né? A cafeína, que a gente estuda bastante, é muito interessante que, né, onde é que atua a cafeína no cérebro? São receptores para adenosina, é um neuromodulador, e os receptores para adenosina, eles se associam, né? Eles estão ligados fisicamente, inclusive, com receptores de dopamina. Encostado mesmo. Encostados, assim. Né? Eles formam o que a gente chama de dímeros. Então, se ligam, o receptor da adenosina se liga com o receptor da dopamina e um modula o outro. Olha só. Né? Então, quando eu bloqueio o receptor para adenosina usando cafeína, eu aumento a sensibilidade para dopamina no seu receptor. Né? Então, é como se eu tivesse com a cafeína, né, aumentando a sinalização dopaminérgica. Tá? A cocaína, né, que também assim, é um fator de preocupação em alguém que tem TDAH, o principal alvo da cocaína é bloquear quem? O transportador de dopamina. Uhum. Né? Então ele atua diretamente lá no alvo, né, que está alterado em alguém que tem TDAH. E aí o que acontece na prática? Muitas vezes essa pessoa ela tem a melhora dos sintomas. Uhum. Né? Ao fumar o cigarro, ao tomar o café, ao usar a cocaína, a atenção melhora. Uhum. Né? A hiperatividade melhora. A pessoa consegue aumentar o seu foco. E ela vê ganhos. Né? Ela reforçado, né? Ela tem ganhos comportamentais, ganhos de desempenho. Então, isso não é só numa criança. Né? Claro que a gente está falando assim na adolescência, que a gente sabe que é um período de grande vulnerabilidade para essas drogas, né? Mas mesmo um adulto com TDAH, né? O TDAH existe também em adultos. Quando ele utiliza essas substâncias, como elas estão melhorando essa função dopaminérgica, alivia os sinais e sintomas do TDAH. E a pessoa, estou desempenhando melhor. Estou conseguindo ter uma rotina melhor. E aí, isso, claro que é um efeito reforçador positivo muito grande e muitas vezes, né, desencadeia num quadro de dependência. Então é isso, é como se fosse uma automedicação, né? E
E isso que você falou do TDAH e a cafeína é marcante, né? Você realmente tem trabalhos mostrando isso, que o consumo de humanos com TDAH é muito alto de cafeína. Para gente que trabalha muitas vezes com modelos animais, isso se reproduz. O rato... O rato com TDAH, né? E aí também é um modelo genético, né? Então, ele tem as alterações dopaminérgicas geneticamente. Né? É um modelo bem mais fidedigno. Isso. Do que você degradar os neurônios. Isso. Então, você vai ter esse aumento de transportador de dopamina, ele tem uma hipofunção dopaminérgica. Se você dá o metilfenidato para ele, melhora comportamentalmente. Né? E aí, quando esse animal... A gente fez um trabalho, né, que deixava ele escolher se ele queria água ou cafeína. Né? E comparamos com o animal controle, né? O consumo de cafeína era muito maior nesse modelo de TDAH. E a cafeína era diluída na água? Isso. Mesmo dando um gostinho, às vezes, aversivo, ele preferia... Preferia. Né? O consumo, assim, vai tendo uma escalada, né? Como você falou, assim, num primeiro momento, esse gosto, né, não tão palatável, assusta um pouco o ratinho, mas dali a pouco ele está consumindo grandes quantidades. E com drogas, imagino que uma cocaína seja parecida. Tem muitos trabalhos, né, mostrando que digamos, essa vulnerabilidade à nicotina, à cocaína, ao álcool se reproduz também no modelo animal. Né? E aí, inclusive, se tentam pesquisar estratégias, né, para proteger isso. A gente tem feito isso, né? Exercício físico e a cafeína como estratégias aí no TDAH.